Então, continuando a leitura do livro Você é o Placebo, estamos na página 195. O poder do ambiente. Mudar as crenças e percepções só uma vez não basta. Você tem de reforçar a mudança repetidamente. Para entender por que, vamos voltar por um momento aos pacientes com Parkinson que melhoraram as habilidades motoras após receber uma injeção de solução salina, que pensavam ser uma droga poderosa. Como você deve lembrar, no momento em que aqueles indivíduos entraram em um estado de saúde melhor, o sistema nervoso autônomo começou a endossar um novo estado, produzindo dopamina no cérebro. Isso não aconteceu porque estivessem rezando, esperando ou desejando que seus corpos produzissem dopamina. Aconteceu porque eles se tornaram pessoas que produziam dopamina. Infelizmente, o efeito não se aplica a todos. De fato, para alguns, o efeito placebo dura apenas certo período, pois retornam a quem eram antes, aos antigos estados de ser. Nesse caso, quando os pacientes com Parkinson voltaram para casa e viram seus cuidadores e cônjuges, dormiram na mesma cama, comeram a mesma comida, permaneceram nos mesmos aposentos. E quem sabe jogaram xadrez com os mesmos amigos que se queixavam de suas dores, o velho ambiente lembrou-os das antigas personalidades e dos antigos estados de ser habituais. Todas as condições da vida familiar fizeram com que lembrassem quem eram antes. Aí simplesmente escorregaram de volta aquelas identidades. E os vários problemas motores retornaram. Eles se identificaram de novo com seu ambiente. Tamanha é a força do ambiente. O mesmo acontece com tóxico-dependentes que estão limpos há muitos anos. Se forem colocados de volta nos ambientes em que costumavam usar drogas, mesmo sem ingerir qualquer substância, o fato de estar lá ativa os pontos receptores celulares que as drogas acionavam, o que, por sua vez, cria mudanças fisiológicas no corpo, como se eles estivessem se drogando, aumentando a fissura. A mente consciente não tem controle sobre isso, é automático. Vamos examinar esse conceito um pouco mais. Você aprendeu que o processo de condicionamento cria fortes memórias associativas. Aprendeu também que memórias associativas estimulam funções fisiológicas automáticas subconscientes, ativando o sistema nervoso autônomo. Lembre-se dos cães de Pavlov. Depois que Pavlov condicionou os cães a associar a campainha à alimentação, o corpo dos cães sofreu alteração fisiológica imediata, sem muito controle da mente consciente. Foi a pista do ambiente que, via memória associativa automática, autônoma, subconsciente e fisiologicamente, mudou o estado interno dos cães. Eles começavam a salivar e produzir suco digestivo, porque antecipavam uma recompensa. A mente subconsciente dos cães não podia fazer isso. Foi o estímulo do ambiente que criou a memória associativa a partir da resposta condicionada. Agora vamos revisitar os pacientes com Parkinson e os ex-usuários de drogas. Poderíamos dizer que no instante em que qualquer um desses indivíduos retornasse ao ambiente familiar, o corpo retornaria automaticamente e fisiologicamente ao antigo estado de ser, sem que a mente consciente tivesse muito controle sobre isso. Acontece que o antigo estado de ser, o que foi o mesmo modo de pensar e sentir por anos a fio, condicionou o corpo a se tornar a mente. Ou seja, o corpo é a mente que responde ao ambiente. Por isso é tão difícil parar qualquer pessoa nessa situação, mudar. Quanto maior a dependência da emoção, maior a resposta condicionada ao estímulo do ambiente. Por exemplo, digamos que você fosse viciado em café e quisesse acabar com esse vício. Se você viesse à minha casa e eu preparasse um café e você ouvisse o ruído da máquina de expresso, sentisse o aroma da bebida sendo passada e me visse bebendo,
Eis o que aconteceria. No momento em que seus sentidos captassem essas pistas do ambiente, seu corpo, como mente, responderia de modo inconsciente, automático, sem muita ajuda da mente consciente, porque você se condicionou a ser daquele jeito. Seu corpo, mente, então ansiaria pela recompensa fisiológica, travando uma guerra contra a mente consciente na tentativa de tentar convencê-lo a tomar um cafezinho. Entretanto, se você tivesse acabado de verdade com um vício em café e eu preparasse uma xícara na sua frente, você poderia beber ou não, porque não teria a antiga resposta fisiológica. Você não mais estaria condicionado, seu corpo não seria mais a mente. E a memória associativa do ambiente não teria mais o mesmo efeito sobre você. O mesmo vale para os vícios emocionais. Por exemplo, se você memorizou culpa por experiências passadas e inconscientemente vive com ela todos os dias no presente, então, como a maioria das pessoas, você usa alguém ou algo em algum lugar do ambiente externo para reafirmar seu vício na culpa. Por mais que conscientemente você tente ser maior do que a culpa no momento em que vê sua mãe em relação a quem costumava se sentir culpado, na casa em que cresceu, seu corpo volta automaticamente, química e fisiologicamente, ao mesmo estado de culpa do passado no presente, no momento presente, sem que sua mente consciente esteja envolvida. Seu corpo subconscientemente programado para ser a mente de culpa já está vivendo no passado, no momento presente. Portanto, é mais natural você se sentir culpado quando está com a sua mãe do que se sentir de outra maneira. Assim como no caso do viciado em drogas, uma resposta condicionada alterou seu estado interno com base em sua associação com a realidade externa do passado presente. Acabe com o vício na culpa, alterando a programação subconsciente. E você poderá ficar na presença das mesmas condições e permanecer livre da realidade passada presente. Pesquisadores da Universidade Victoria de Wellington, da Nova Zelândia, examinaram o efeito do ambiente usando um grupo de 148 estudantes universitários convidados a participar de um estudo montado em um cenário semelhante a um bar. Os pesquisadores disseram a metade dos estudantes que receberiam vodka e tônica e a outra metade que receberiam apenas água tônica. Na realidade, os barmen do estudo não serviram uma única gota de vodka. Todos os alunos receberam água tônica. A atmosfera de bar que os pesquisadores montaram era bem realista, até o selo das garrafas de vodka, habilmente enchidas com água tônica. Para um efeito ainda mais realista, os bartenders umedeciam a borda dos copos com lima embebida na falsa vodka, além de começar a misturar e servir as bebidas como se fossem o drink de verdade. Os sujeitos ficaram tontos e agiram como bêbados, com alguns até mostrando sinais físicos de intoxicação. Não ficaram bêbados porque beberam álcool, embebedaram-se porque o ambiente, pela memória associativa, deu pistas para seus cérebros e corpos responderem da mesma velha maneira familiar. Quando os pesquisadores, enfim, contaram a verdade aos estudantes, muitos ficaram perplexos e garantiram que, de fato, se sentiram bêbados na ocasião. Eles acreditaram estar bebendo álcool e a crença se traduziu em neuroquímicos que alteraram seu estado de ser. Em outras palavras, a crença sozinha foi suficiente para provocar uma mudança bioquímica no corpo dos universitários, igual a estar bêbado. Isso porque eles estavam condicionados o suficiente para associar o álcool a uma mudança no estado químico interno. Como os sujeitos esperavam ou antecipavam a mudança futura,
no estado interno, com base nas memórias associativas de beber, foram estimulados pelo ambiente a mudar fisiologicamente, assim como os cães de Pavlov. Também há outra faceta, é claro. O ambiente pode sinalizar a cura. Na Pensilvânia, pacientes do hospital que se recuperaram de cirurgia em uma sala com vista para um bosque, em um cenário suburbano natural, precisaram de medicamentos menos potentes para a dor e foram liberadas de 7 a 9 dias antes de pacientes com vista para uma parede de tijolos. Nosso estado mental, criado a partir do ambiente, definitivamente pode contribuir para curar nosso cérebro e corpo. Assim, será que você precisa de uma pílula de açúcar, uma injeção de solução salina, um procedimento falso ou uma janela panorâmica de algo, alguém ou algum lugar no ambiente externo para entrar em um novo estado de ser? Ou pode fazer isso apenas mudando a forma de pensar e sentir? Será que você pode simplesmente acreditar em uma nova possibilidade de saúde, sem depender de nenhum estímulo externo e transformar o pensamento em seu cérebro em uma nova experiência emocional, a ponto de modificar seu corpo e se tornar maior que o condicionamento do ambiente externo? Em caso afirmativo, o que você acabou de ler sugere que seria uma boa ideia mudar seu estado interno todos os dias, antes de se levantar e encarar o velho ambiente de sempre, a fim de que este não o puxe de volta ao seu antigo estado de ser, como fez com os pacientes com Parkinson. Lembre-se da Jane Schoenfeld no capítulo 1, que produziu alterações físicas no cérebro ao pensar que estava tomando um antidepressivo. Parte do motivo pelo qual o placebo funcionou tão bem para ela foi o fato de que tomar a pílula inerte era um lembrete diário para mudar seu estado de ser, porque ela associava a pílula a pensamentos e sentimentos otimistas de melhora, como fazem mais de 80% das pessoas que tomam um placebo antidepressivo. Se pudesse acessar um novo estado de ser pela meditação, combinando a intenção clara e o contato com o estado de emoção intensificado mencionado anteriormente, e ficasse empolgado e pilhado com o que estaria criando todos os dias, enfim, começaria a sair do estado de repouso. Você estaria em um novo estado de ser, com atitude, crença e percepção diferentes.